Você tenta provar o seu valor para quem já decidiu não enxergar. E esse é um dos movimentos mais dolorosos que alguém pode fazer contra si mesmo. Porque, no começo, parece amor, parece paciência, parece maturidade. Mas, com o tempo, isso vira humilhação silenciosa. Vira aquela necessidade quase desesperada de ser escolhido por alguém que só aparece quando quer, que só oferece migalhas, que mantém você emocionalmente disponível sem nunca se comprometer de verdade. E o mais perigoso é que, enquanto você tenta ser suficiente para essa pessoa, vai deixando de ser inteiro para si mesmo. Quem não vê o seu valor raramente faz isso por distração. Na maioria das vezes, vê sim, só não respeita. Percebe sua presença, sente seu esforço, reconhece sua dedicação, mas se acostuma com a facilidade de ter tudo isso sem precisar retribuir na mesma intensidade. E quando alguém se acostuma com o seu excesso, começa a tratar a sua entrega como obrigação. É aí que o jogo emocional fica cruel, porque você continua acreditando que, se insistir mais um pouco, se amar mais um pouco, se explicar melhor, se for mais paciente, finalmente será visto. Mas a verdade é outra. Quem quer reconhecer o seu valor não precisa que você se destrua para entender o que tem. Talvez você já tenha vivido isso de forma muito concreta. Esperar uma mensagem que nunca chega. Ver a pessoa online e perceber que ela tem tempo para tudo, menos para responder você. Receber atenção em doses mínimas e, mesmo assim, sentir alívio, como se aquilo já fosse suficiente para sustentar a esperança. Aceitar encontros incertos, palavras vagas, promessas quebradas, sumiços mal explicados. Não porque você goste de sofrer, mas porque uma parte sua passou a confundir intensidade com vínculo, escassez com importância, instabilidade com paixão. E pior, quanto mais você aceita pouco, mais seu coração se adapta ao pouco. E quando isso acontece, você já não luta mais para ser amado com verdade. Você luta apenas para não ser abandonado. Esse é o ponto em que muita gente perde a própria identidade. Não vive mais em função da paz, vive em função do medo. Medo de desagradar, medo de parecer frio, e o medo de perder alguém que, na prática, nunca esteve de verdade. Mas existe algo que quase ninguém te conta. A pessoa que não vê o seu valor só entra em desespero quando percebe que perdeu o controle emocional que tinha sobre você. Não é sempre amor que aprende. Às vezes é conforto, às vezes é ego, às vezes é o prazer de saber que, independentemente do que faça, você continua ali, continua acessível, continua previsível, continua pronto para perdoar, entender, acolher, justificar. E enquanto você permanece nesse lugar, nada muda. Porque o outro não sente urgência para mudar quando já tem acesso ao melhor de você sem esforço nenhum. Se você tem sentido isso na sua vida, comenta: eu mereço mais. Escreve isso não como um impulso vazio, mas como uma decisão interna. Porque o que vai mudar sua vida não é uma nova explicação, não é mais uma conversa, não é uma última tentativa. O que muda tudo são as atitudes que interrompem o padrão. As atitudes que quebram o ciclo. As atitudes que fazem quem nunca valorizou você sentir, pela primeira vez, o peso real da sua ausência. E não estamos falando de vingança barata. Não estamos falando de joguinhos emocionais. Estamos falando de recuperação de poder, de autocontrole, de dignidade, de parar de oferecer acesso irrestrito a quem nunca cuidou do que recebeu. A primeira atitude que desestabiliza quem não vê o seu valor é o seu silêncio verdadeiro. Não aquele silêncio teatral usado para chamar atenção. Não aquele afastamento falso, que no fundo espera ser notado a qualquer custo. Isso não muda nada. Isso ainda gira em torno da outra pessoa. O silêncio que assusta é o silêncio de quem parou de implorar para ser compreendido. É o silêncio de quem cansou de explicar a própria dor para alguém que só entende quando sente falta da própria conveniência. Quando você para de cobrar presença, quando deixa de pedir clareza, quando abandona a necessidade de discutir o óbvio, algo muda radicalmente. Porque até então, a pessoa se acostumou a ver você correndo atrás da definição, da resposta, do posicionamento, da migalha. Seu movimento constante alimentava a falsa sensação de que ela sempre teria tempo, sempre teria outra chance, sempre poderia adiar uma decisão. O seu silêncio quebra essa ilusão. Ele comunica uma coisa sem dizer uma palavra. Você não está mais disponível para negociações que ferem sua paz. E isso incomoda profundamente.
Quem não vê o seu valor normalmente se sente seguro enquanto você reage. Até sua dor pode ser confortável para essa pessoa, desde que prove que ela ainda tem impacto sobre você. Repare nisso. Há gente que não quer sua felicidade, quer sua reação, quer saber que ainda mexe com você, que ainda ocupa seus pensamentos, que ainda determina seus humores. Enquanto você responde rápido, sofre em público, manda textos enormes, procura justificativas e insiste em conversas circulares, o outro se sente no centro. Mas quando você silencia de verdade, esse centro começa a ruir, porque agora a dúvida muda de lado. Agora é a outra pessoa que começa a se perguntar onde você está. O que aconteceu? Se você conheceu alguém, se cansou, se finalmente abriu os olhos, se aquela presença garantida deixou de existir. E é aqui que muitos confundem as coisas. Pensam que o silêncio tem poder porque gera saudade. Nem sempre. Às vezes gera algo mais forte, perda de controle. E para quem se acostumou a ter você como porto emocional sem compromisso, perder controle parece desespero. Mas o silêncio sozinho não basta, se por dentro você continua preso. Tem gente que se afasta externamente, mas continua emocionalmente ajoelhado. Não manda mensagem, mas revisita conversas antigas. Não procura a pessoa, mas imagina o tempo todo o que ela está pensando. Não aparece, mas vive esperando ser chamada. Isso ainda é prisão, ainda é dependência, ainda é colocar a própria paz nas mãos de alguém que nunca soube sustentá-la. O silêncio transformador nasce quando você entende que nem toda ausência precisa ser anunciada, nem toda dor precisa ser explicada, nem toda decepção precisa virar debate. Os estoicos entendiam algo que hoje continua brutalmente atual. Quem não controla o que sente, se torna refém de qualquer migalha externa. E talvez seja isso que esteja doendo tanto em você. Não apenas a rejeição, mas a percepção de que seu estado emocional ficou dependente do comportamento de outra pessoa. Agora vem a parte mais perigosa. Quando você começa a despertar, a sua mente tenta te sabotar. Ela diz que você está exagerando. Diz que talvez a pessoa esteja confusa. Diz que todo mundo erra. Diz que vale a pena insistir mais uma vez, só para ter certeza. E isso parece sensato, parece equilibrado, parece até bondoso. Mas muitas vezes é apenas o medo da perda disfarçado de maturidade. O medo de aceitar que você se entregou profundamente a alguém que nunca teve a mesma coragem emocional. Aceitar isso machuca. Machuca porque fere o ego. Machuca porque desmonta a fantasia. Machuca porque obriga você a admitir que não estava lutando por amor, mas por validação. Você queria que aquela pessoa finalmente enxergasse o seu valor porque, no fundo, isso provaria que você era suficiente. E o problema real é esse. Quando o seu valor depende do reconhecimento de alguém emocionalmente indisponível, você já entregou sua identidade para a pessoa errada. Só que existe uma virada. No momento em que você para de perguntar como faço para ela sentir minha falta, e começa a perguntar por que aceitei tão pouco por tanto tempo, tudo muda. Porque essa pergunta devolve a responsabilidade para o lugar certo. Tira o foco da obsessão pelo outro e traz luz para a ferida que permitiu esse vínculo desigual crescer dentro de você. Talvez carência antiga, talvez medo da solidão, talvez a necessidade de ser escolhido para compensar rejeições passadas, talvez a esperança infantil de que, desta vez, insistir faria alguém ficar. Mas insistir não constrói reciprocidade. Insistir apenas prolonga a dor quando o outro já mostrou, em atitudes, que não quer sustentar o mesmo que desperta em você. E sim, atitudes. Porque palavras ambíguas são o abrigo preferido de quem quer manter acesso sem responsabilidade. A pessoa diz que gosta, mas não escolhe. Diz que está confusa, mas nunca confusa o suficiente para deixar você em paz. E você, por medo de perder até isso, aceita viver num quase relacionamento, um quase afeto, um quase amor. Só que o quase corrói a alma, porque ele nunca alimenta de verdade, só mantém você vivo o bastante para continuar esperando. E ninguém recupera o próprio valor enquanto continua negociando com o quase. A segunda atitude que deixa quem não vê o seu valor profundamente desorientado é quando você para de se explicar. Isso muda tudo. Porque pessoas acostumadas a manipular emocionalmente, mesmo que de forma sutil, dependem da sua necessidade de ser entendido. Dependem da sua ansiedade para alinhar tudo, esclarecer tudo,
consertar tudo. Quando você tenta explicar sua dor repetidas vezes, oferece a outra pessoa o mapa completo das suas fragilidades. Ela aprende onde você cede, onde culpa a si mesmo, onde teme perder, onde sempre volta. E essa informação, mesmo sem intenção explícita de maldade, passa a estruturar a dinâmica inteira. A pessoa percebe que você sempre dará mais uma chance, sempre fará mais um esforço, sempre encontrará uma justificativa para continuar. Quando você para de se explicar, você quebra esse roteiro. Não discute o indiscutível. Não tenta convencer alguém a ter empatia. Não transforma o básico em palestra emocional. Simplesmente observa, entende e decide. Isso assusta porque revela maturidade. E gente que só se sustentava no seu excesso se perde diante da sua sobriedade. Pela primeira vez, você deixa de ser um livro aberto para quem nunca soube ler você com cuidado. E não, isso não significa se tornar frio. Significa se tornar seletivo. Nem todo mundo merece acesso às suas dores mais profundas. Nem todo mundo merece entender os bastidores do seu silêncio. Às vezes, a resposta mais poderosa é não oferecer mais material para que continuem testando o quanto você suporta. O que ninguém percebe é que seu valor aumenta, aos olhos do outro e aos seus próprios olhos, quando você deixa de implorar por um lugar que deveria ser oferecido com clareza. Presença não se mendiga. Respeito não se arranca. Reciprocidade não nasce de insistência. Ou existe, ou você está tentando ressuscitar algo que nunca esteve vivo da forma como imaginou. E aqui está a boa notícia. Você pode recuperar seu poder mais rápido do que pensa. Não porque a dor desaparece do dia para a noite. Não porque a saudade some de repente. Mas porque o poder não nasce do fim da saudade. Nasce da decisão de não obedecer mais a ela. Isso é estoicismo na vida real. Não é parecer inabalável. É sentir o caos por dentro e, ainda assim, não permitir que ele conduza seus passos. É olhar para a carência, reconhecer a vontade de correr atrás, perceber o impulso de desbloquear, mandar mensagem, perguntar, justificar e não agir a partir disso. Essa é a força que quem nunca viu o seu valor não espera em você. Porque a sua versão antiga era previsível. Corria atrás, sofria alto, tentava salvar, aceitava pouco, voltava cedo demais. Mas a sua nova versão começa a compreender uma verdade que liberta. O seu valor não aumenta quando alguém finalmente reconhece você. O seu valor aparece quando você para de se diminuir para caber na indiferença de alguém. E quando isso acontece, algo quase inevitável costuma surgir. A pessoa sente. Sente sua falta, sente sua ausência, sente a quebra do padrão, sente o desconforto de não ser mais o centro da sua energia. E é nesse momento que muitos retornos acontecem. Mensagens inesperadas, reações tardias, aproximações confusas, pequenos gestos de quem percebeu, tarde demais, que você não era tão substituível quanto parecia. Mas existe algo pior. Muita gente passa por todo esse processo, conquista distância, recupera lucidez e desaba justamente quando o outro volta, porque ainda não entendeu que o retorno de alguém não é prova de amor. Às vezes, é só reação à perda de acesso. Às vezes é ego ferido. Às vezes é carência momentânea. Às vezes é apenas estranhamento diante da sua mudança. Por isso, o desafio não é apenas se afastar. O desafio real é não confundir reaparecimento com transformação. E para sustentar essa clareza, você vai precisar de algo mais profundo do que mágoa. Vai precisar de consciência. Na próxima parte, eu vou te mostrar as atitudes que fazem a pessoa perceber, tarde demais, que perdeu alguém raro. E por que o seu maior poder começa quando você deixa de querer ser percebido. O ponto mais decisivo dessa mudança acontece quando você para de reagir por impulso e começa a agir por princípio. Até aqui, talvez sua vida emocional tenha sido guiada por ondas. Se a pessoa se aproximava, você se sentia vivo. Se afastava, você desabava. Se mandava mensagem, seu dia mudava. Se ignorava, parecia que algo dentro de você perdia o chão. Isso é exaustivo. E mais do que exaustivo, isso é perigoso, porque transforma o outro em regulador do seu estado interno. Sua paz deixa de ser sua. Seu valor deixa de ser seu. Sua estabilidade passa a depender de alguém que nem consegue sustentar a própria coerência. É por isso que quem nunca viu o seu valor se desespera quando você começa a se tornar emocionalmente estável sem precisar dele.
Porque, até então, a dinâmica era simples. A pessoa puxava, você vinha. A pessoa sumia, você procurava. A pessoa confundia, você tentava entender. A pessoa machucava, e você ainda encontrava uma forma de justificar. Havia um padrão, e esse padrão alimentava uma posição silenciosa de poder. Não necessariamente um poder consciente, cruel ou planejado. Às vezes, era apenas o conforto de saber que você estaria ali. Mas conforto demais costuma produzir descuido, e descuido repetido se transforma em desvalorização. A terceira atitude que desmonta quem não via o seu valor é quando você deixa de estar sempre disponível. Não como punição, não como jogo, mas como reposicionamento. Você começa a entender que disponibilidade total para quem oferece presença parcial é uma forma de abandono de si mesmo. E isso mexe em tudo, porque por muito tempo você talvez tenha acreditado que amar era estar sempre pronto, sempre acessível, sempre receptivo, sempre disposto a ouvir, acolher, salvar, responder, perdoar, adaptar. Só que, quando isso não encontra reciprocidade, deixa de ser amor e vira autoapagamento. Você se diminui para manter uma conexão que só existe porque você sustenta o peso inteiro. Talvez você conheça essa sensação. A pessoa chama e você responde na hora. A pessoa some e você continua esperando. A pessoa reaparece como se nada tivesse acontecido e você aceita porque, no fundo, prefere a falsa volta ao vazio que a ausência deixa. O problema é que esse comportamento ensina aos outros como tratar você. Ensina que não importa o atraso, não importa o descaso, não importa a inconsistência, você continuará ali. E quando alguém aprende que pode perder o respeito sem perder o acesso, dificilmente muda. Mas quando você começa a criar limites reais, a paisagem emocional se altera. Você já não interrompe sua vida para atender qualquer migalha de atenção. Já não reorganiza sua paz para acomodar a confusão de alguém. Já não trata reaparições convenientes como provas de sentimento. Você observa mais. Responde menos no impulso. Escolhe melhor o que merece sua energia. E isso tem um efeito silencioso, porém poderoso. A pessoa percebe que você não está mais orbitando ao redor dela. Agora existe uma vida em você que não gira mais em torno da espera. Isso assusta porque quebra a hierarquia emocional que antes favorecia o outro. Antes, a sua presença parecia garantida. Agora, não mais. Antes, bastava um gesto mínimo para reacender sua esperança. Agora, nem toda aproximação encontra a porta aberta. Antes, você estava sempre emocionalmente na sala de espera. Agora começou a construir uma casa interna onde nem todo mundo entra. E quem estava acostumado com acesso fácil sente o peso dessa porta fechando. Só que aqui existe um detalhe importante. Muita gente acha que limite é frieza. Não é. Limite é inteligência emocional. É perceber que bondade sem critério se transforma em convite para a repetição da dor. Você pode ter um coração profundo e ainda assim não permitir qualquer comportamento dentro da sua vida. Pode amar sem se abandonar. Pode sentir falta e, mesmo assim, não voltar para o lugar que feriu sua dignidade. Isso exige força. Muita. Porque durante a reconstrução haverá momentos em que a saudade vai tentar negociar com você. Ela vai dizer que talvez agora seja diferente. Vai lembrar dos raros momentos bons. Vai romantizar aquilo que, no fundo, era instável. Vai fazer você esquecer as noites em que chorou por não saber onde estava pisando. Vai apagar a ansiedade, a confusão, o medo e deixar visível apenas a parte que conforta. Esse é um dos truques mais perigosos da carência. Editar a memória para manter vivo aquilo que já deveria ter sido encerrado. Mas a verdade brutal é esta. Nem tudo que você sente falta merece retorno. Às vezes, você não sente falta da pessoa. Sente falta da fantasia. Sente falta da expectativa. Sente falta da versão dela que você criou para suportar a realidade. Sente falta da promessa que nunca se cumpriu, do potencial que nunca se materializou, da esperança de finalmente ser escolhido. E enquanto você não separa a pessoa real da história que contou para si mesmo, continua preso. O inimigo oculto, muitas vezes, nem é mais o outro. É a esperança. Esperança de que a mensagem certa mude tudo. Esperança de que o tempo faça a pessoa amadurecer. Esperança de que seu silêncio provoque consciência. Esperança de que, depois de tanto sofrimento, finalmente venha uma recompensa emocional à altura.
E o problema da esperança, nesse contexto, é que ela mantém você emocionalmente investido em algo que já vem te esvaziando há tempo demais. Os estoicos falavam muito sobre aceitar a realidade como ela é, não como gostaríamos que fosse. E isso, no amor, é uma das práticas mais difíceis, porque o coração se apega a possibilidades. O coração insiste em finais diferentes. O coração quer acreditar que a dor de agora será recompensada depois. Mas maturidade é olhar para os fatos, não para a fantasia. É enxergar padrões, não promessas. É avaliar atitudes, não discursos. É perceber que quem quer estar perto de verdade não vive testando até onde vai a sua tolerância. Agora vem a parte que quase ninguém tem coragem de encarar. Existe uma diferença enorme entre amar alguém e estar viciado na validação que essa pessoa representa. E muita gente chama de amor aquilo que, no fundo, é abstinência emocional. A pessoa dá pouco, você sofre muito. A pessoa reaparece, você se alivia. A pessoa some, você entra em crise. Isso não é vínculo saudável. Isso é um sistema de recompensa instável, que prende justamente porque nunca entrega o suficiente. Seu cérebro começa a perseguir pequenos sinais como se fossem grandes provas. Um detalhe vira esperança. Uma mensagem vira renascimento. Um retorno confuso vira chance. E assim você permanece acorrentado a quase nada. Quando você rompe esse ciclo, o outro percebe. Percebe porque sua energia muda. Percebe porque seu olhar muda. Percebe porque você deixa de buscar o tempo todo alguma confirmação. E há algo profundamente desconcertante em alguém que antes implorava por atenção e agora simplesmente escolhe a própria paz. Essa transição não faz barulho no começo, mas causa impacto. Porque o que estava disponível agora tem critério. O que era previsível agora tem centro. O que vivia tentando ser escolhido agora começou a escolher também. E isso muda o jogo inteiro. A quarta atitude que faz quem não via o seu valor entrar em conflito interno é quando você para de tentar impressionar. Durante muito tempo, talvez sem perceber, você tentou mostrar o quanto era especial, o quanto era leal, o quanto era diferente, o quanto era paciente, o quanto estava disposto a fazer dar certo. Você ofereceu compreensão onde recebeu frieza, ofereceu profundidade onde encontrou superficialidade, ofereceu permanência onde só havia indecisão. E parte disso talvez tivesse uma intenção secreta: fazer a pessoa perceber que seria impossível encontrar alguém como você. Mas o problema é que valor verdadeiro não precisa ser provado o tempo inteiro. Quem tem olhos para ver, vê. Quem não tem, vai assistir ao seu esforço como quem assiste a algo disponível demais para ser admirado. Essa é uma realidade dura, mas libertadora. Quanto mais você tenta convencer alguém do seu valor, mais parece estar pedindo autorização para reconhecê-lo. E o seu valor não pode depender desse tipo de permissão. Você não precisa montar um tribunal emocional para provar que merecia mais cuidado, mais clareza, mais reciprocidade. Você só precisa observar o que recebeu e decidir o que isso significa. Às vezes, a maior demonstração de amor próprio não está em falar tudo o que você sente, mas em não permanecer onde isso jamais seria honrado. E aqui acontece uma das viradas mais poderosas de todas. Quando você realmente entende isso, para de tentar causar impacto na vida de quem feriu você. Já não quer mais mostrar o que perdeu. Já não sente necessidade de ser lembrado como insubstituível. Já não vive para ser percebido. Você simplesmente cresce, se recolhe, se reconstrói, se reposiciona. E esse movimento tem uma elegância silenciosa que desorganiza qualquer pessoa que achava que teria você sempre ao alcance. Porque agora não existe performance, existe verdade. Você já não posta para provocar, já não responde para gerar efeito, já não se afasta esperando perseguição, já não constrói a própria cura como espetáculo. E isso é raro, muito raro. A maioria ainda vive a libertação como encenação, mas quando sua mudança é real, ela não pede aplauso. Ela não precisa ser notada para existir, ela apenas acontece. E justamente por isso se torna tão poderosa. Há pessoas que só percebem seu valor quando deixam de sentir sua facilidade. Não porque você ficou melhor de repente, não porque agora brilhou mais, não porque mudou para agradar, mas porque a ausência da sua energia expõe o vazio que antes era preenchido por você. Seu cuidado fazia diferença, sua constância fazia diferença, sua profundidade fazia diferença.
Seu afeto sustentava mais do que você imaginava. Só que, enquanto tudo isso era entregue sem limite, parecia comum. Quando cessa, vira falta. Quando some, vira peso. Quando não está mais disponível, vira choque de realidade. Mas cuidado com essa parte, porque perceber isso pode alimentar um desejo perigoso dentro de você, o desejo de que o outro sofra como você sofreu. E eu entendo esse impulso. Depois de tanta confusão, tanta espera, tanta dor silenciosa, parece justo querer que a pessoa experimente ao menos uma parte do vazio que deixou. Só que se sua cura depende do sofrimento do outro, você ainda continua preso. Continua emocionalmente conectado. Continua subordinando sua paz ao comportamento de quem já te machucou. A liberdade real começa quando você não precisa mais que o outro entenda para seguir em frente. Isso não significa que não doa, nem significa que você deixe de sentir. Significa apenas que a sua vida não vai mais esperar pela consciência tardia de ninguém. Se vier arrependimento, você observa. Se vier retorno, você avalia. Se vier silêncio, você continua. A sua reconstrução não pode depender da reação alheia. Porque no fim, não é sobre fazer alguém se desesperar. É sobre deixar de ser você o desesperado da história. E isso talvez seja a mudança mais digna de todas. Na próxima parte, eu vou te mostrar o momento em que a pessoa realmente percebe que perdeu acesso ao seu coração e como transformar essa dor em poder interno sem endurecer a alma. Existe um momento específico em que tudo muda de verdade. Não é quando você para de chorar, não é quando a saudade diminui, não é quando a pessoa volta, e muito menos quando ela admite que errou. A virada real acontece quando você percebe que não quer mais ser o mesmo lugar onde os outros entram, bagunçam tudo e saem como se nada tivesse acontecido. Esse é o ponto em que quem nunca viu o seu valor começa a sentir um tipo de desespero que não sabe nomear. Porque até então a pessoa ainda acreditava numa coisa, que, cedo ou tarde, bastaria reaparecer do jeito certo para encontrar em você a mesma abertura de sempre, a mesma brecha emocional, o mesmo coração cansado, mas disponível, a mesma vontade secreta de resolver, a mesma carência pronta para confundir retorno com amor. Só que agora existe algo diferente em você, algo mais sóbrio, mais consciente, mais difícil de manipular. E não porque você se tornou frio, mas porque finalmente entendeu o preço de continuar se oferecendo para quem só te procura quando sente o próprio vazio. A quinta atitude que faz quem não via o seu valor sentir que perdeu o controle é quando você deixa de responder com o coração ferido e passa a responder com a consciência desperta. Isso muda tudo de um jeito silencioso. Antes, qualquer reaparição tinha força sobre você. Uma mensagem curta era suficiente para desorganizar sua noite. Estou com saudade, abria de novo portas que levaram meses para tentar fechar. Um pedido de conversa reacendia a fantasia de que, desta vez, viria clareza, maturidade e reparação. E é exatamente aqui que tanta gente volta a se perder, porque confunde emoção com verdade, confunde intensidade com mudança. Confunde a dor do outro por ter perdido acesso com a capacidade real do outro de amar de forma responsável. Mas a verdade é que nem todo retorno merece acolhimento. Nem toda saudade merece passagem. Nem toda tentativa de reaproximação vem de consciência. Às vezes vem apenas do incômodo de ter sido substituído pela sua ausência. Às vezes vem do estranhamento de não encontrar mais você no lugar onde sempre esteve. Às vezes vem do ego machucado ao perceber que o que parecia garantido agora tem limites. E só uma consciência forte consegue perceber essa diferença sem ser engolida pela emoção do momento. Você sente, mas observa. Você escuta, mas filtra. Você até lembra do que viveu, mas não esquece o que custou. E essa é uma força que desarma qualquer dinâmica antiga. Porque, pela primeira vez, você não está mais tentando fazer a história funcionar a qualquer preço. Está tentando proteger a sua paz. Parece simples, mas não é. É uma ruptura profunda com a versão sua que sobrevivia de esperança. É o fim daquela parte de você que sempre acreditava que, se demonstrasse amor suficiente, despertaria no outro uma profundidade que nunca existiu na mesma medida. É doloroso aceitar isso, mas também é libertador. Algumas pessoas não perderam você porque foram incapazes de entender. Perderam porque se acostumaram a receber o seu melhor sem precisar oferecer o mínimo. E o que quase ninguém percebe
é que a sua mudança não começa quando o outro sente sua falta. Começa quando você deixa de sentir falta daquilo que te destruiu. Essa é a maturidade emocional que realmente separa a cura de recaída. Porque no início da libertação existe um risco enorme de romantizar o passado. A mente seleciona memórias convenientes, mostra os poucos momentos bons em câmera lenta e esconde os dias de ansiedade, a confusão, a humilhação de esperar, a dor de não saber onde estava pisando. Você lembra do abraço e esquece da ausência. Lembra da conexão e apaga a inconsistência. Lembra do que ouviu e ignora o que viveu. E é assim que tanta gente volta para vínculos que já tinham mostrado exatamente o que eram. Mas você só rompe de verdade quando decide honrar os fatos. Os fatos dizem mais do que qualquer promessa atrasada. Os fatos mostram mais do que qualquer discurso bonito. Os fatos revelam o padrão. Se alguém só valoriza sua presença quando sente sua falta, isso não é amor maduro. É reação à perda. Se alguém só oferece clareza quando percebe que você está indo embora, isso não é profundidade. É medo de perder acesso. Se alguém só demonstra urgência quando você já se cansou, talvez não esteja lutando por você. Talvez esteja lutando contra o desconforto de não ter mais você disponível. E aqui entra uma das atitudes mais poderosas de todas. Você para de recompensar o atraso emocional dos outros. Isso assusta quem se acostumou com a sua compreensão sem limite. Durante muito tempo, talvez você tenha dado descontos emocionais para quase tudo. Para a frieza, você dava contexto. Para o sumiço, você dava desculpa. Para a ambiguidade, você dava tempo. Para a falta de reciprocidade, você dava mais esforço. Você tentou interpretar, salvar, relativizar, sustentar. E com isso foi ensinando ao outro que quase sempre haveria um caminho de volta. Não importava o estrago. Não importava o silêncio. Não importava o quanto você saísse quebrado daquela dinâmica. Em algum momento, você ainda abria a porta. Mas agora não. Agora você começou a entender que perdoar não exige reabrir acesso. Entender não exige continuar disponível. Desejar o bem de alguém não exige convidá-lo de volta para o lugar onde sua paz deveria morar. Isso é muito importante. Porque há pessoas boas que se machucam por não saber diferenciar compaixão de permissão. Acham que ser evoluído emocionalmente significa estar sempre aberto. Acham que amar de forma madura significa suportar retornos confusos, aceitar reparações rasas, ignorar o histórico em nome de uma nova tentativa. Só que amor próprio também é memória, também é discernimento, também é respeito pela própria ferida. Você não precisa se tornar amargo para se tornar seletivo. E essa seleção muda completamente a forma como você vive qualquer relação. Você já não se impressiona com gestos tardios, já não se derrete com o mínimo, já não trata a coerência básica como algo extraordinário, já não negocia sua paz por migalhas emocionais embaladas como profundidade. Começa a olhar para tudo com mais lucidez. E essa lucidez faz quem não via o seu valor perceber, tarde demais, que você não era difícil de amar. Era apenas valioso demais para continuar sendo tratado de forma rasa. Agora vem a parte mais forte. Muita gente acha que o auge da superação é quando o outro volta arrependido. Não é. O auge da superação é quando isso já não decide mais nada dentro de você. Quando a volta não te embriaga. Quando a ausência não te destrói. Quando a memória não te governa. Quando a validação não te compra. Quando a saudade não te comanda. Esse é o momento em que a dependência emocional perde o trono. Porque, no fundo, o que fazia você sofrer tanto não era apenas a falta da pessoa. Era a perda da fantasia que sustentava sua identidade naquele vínculo. Você queria ser importante. Queria ser inesquecível. Queria ser finalmente escolhido. Queria que aquela história provasse alguma coisa sobre o seu valor. E quando isso não aconteceu, doeu em camadas. Doeu pela rejeição, pela frustração, pela expectativa quebrada, mas também porque mexeu com feridas mais antigas. Feridas que talvez venham de lugares que essa pessoa nunca causou, apenas ativou. Talvez o abandono não tenha começado nesse relacionamento. Talvez a carência não tenha nascido nessa história. Talvez o medo de não ser suficiente seja mais velho do que você imaginava. E aqui está uma revelação que pode mudar a sua vida. Quem não viu o seu valor não criou a sua dor inteira. Apenas encontrou uma porta aberta dentro de você. Isso não é culpa, é consciência. É olhar para si mesmo sem se atacar, mas também sem continuar cego. É perceber que sua cura não termina quando você se afasta de alguém.
Ela começa quando você decide fechar as portas internas que tornavam esse tipo de vínculo possível. A porta que chama insistência de amor. A porta que chama ansiedade de conexão. A porta que chama migalha de esperança. A porta que chama medo da solidão de fidelidade emocional. Enquanto essas portas continuarem abertas, nomes podem mudar, rostos podem mudar, histórias podem mudar, mas o padrão encontrará novos personagens. Por isso, o verdadeiro poder não está em fazer alguém sofrer sua falta. Está em nunca mais precisar se perder para ser amado. Essa é a reconstrução mais difícil e mais bonita, porque ela não depende de plateia, não depende de vingança, não depende de retorno. É uma obra silenciosa. Você começa a se observar mais. Começa a respeitar seus limites antes que eles virem exaustão. Começa a notar quando está idealizando alguém. Começa a perceber quando a carência está tentando tomar decisões no seu lugar. Começa a sair mais cedo de ambientes emocionalmente confusos. Começa a não se apaixonar apenas pelo que sente, mas pelo que recebe. Começa a considerar a paz tão atraente quanto a intensidade. E isso muda completamente o tipo de amor que você aceita viver. Porque depois que você aprende a reconhecer o seu valor, já não consegue admirar o que exige seu esvaziamento para continuar existindo. Você passa a querer clareza, passa a querer presença, passa a querer constância, passa a querer alguém que não te faça duvidar da própria percepção, alguém que não transforme cada conversa em incerteza, alguém que não use sua profundidade como abrigo temporário, alguém que não precise te perder para perceber o que tinha. E mesmo que esse alguém ainda não tenha chegado, algo fundamental já aconteceu. Você chegou. Chegou de volta em si mesmo. Chegou de volta na sua dignidade. Chegou de volta no seu centro. E quando isso acontece, até a dor muda de lugar. Ela não desaparece como num passe de mágica, mas deixa de mandar, deixa de dirigir seus impulsos, deixa de decidir quem merece sua energia. Ela vira memória, não destino. Vira aprendizado, não identidade. Vira cicatriz consciente, não prisão emocional. É por isso que, no fim, quem não vê o seu valor pode até se desesperar quando você toma essas atitudes. Pode sentir sua falta, tentar voltar, perceber tarde demais o que perdeu. Mas isso já não é o ponto principal. Porque a grande vitória não está no arrependimento de quem foi embora. Está na lucidez de quem finalmente parou de se abandonar. Talvez a pessoa volte quando perceber que você mudou. Talvez não volte. Talvez sofra ao notar que você já não reage do mesmo jeito. Talvez tente recuperar o acesso. Talvez observe de longe a força que antes não enxergava em você. Mas nada disso tem mais o mesmo poder. Porque agora você entende uma coisa que antes parecia impossível. O seu valor nunca esteve na capacidade de ser escolhido por alguém. O seu valor sempre esteve na coragem de não continuar onde ele era desrespeitado. E essa coragem transforma sua postura, transforma seu silêncio, transforma sua energia, transforma sua forma de amar, transforma até o tipo de presença que você atrai. Porque quem se respeita deixa de implorar por lugares incertos. Quem se respeita para de confundir intensidade com destino. Quem se respeita entende que perder alguém que não sabia cuidar não é fracasso. É livramento, mesmo quando dói. Mesmo quando uma parte sua ainda tenta voltar para aquilo que já provou não ser casa. A sua casa agora precisa ser outra. Precisa ser esse lugar interno onde você não se trai para manter ninguém. Onde você não reduz sua luz para não assustar a inconsistência alheia. Onde você não chama de amor aquilo que exige sua humilhação silenciosa. Onde você não oferece lealdade infinita para quem entrega presença provisória. Onde você não aceita ser lembrado só quando convém. É aqui que nasce o desapego verdadeiro. Não o desapego performático. Não o desapego usado como ameaça. Não o desapego para provocar reação. Mas o desapego de quem entendeu que paz vale mais do que insistência. De quem descobriu que o silêncio pode curar mais do que discussões intermináveis. De quem percebeu que autocontrole não é sufocar sentimentos, e sim não deixar que eles entreguem sua dignidade na primeira recaída. De quem finalmente aceitou que algumas perdas não vieram para destruir você, mas para arrancar de dentro de você a versão que aceitava menos do que merecia. E talvez essa seja a frase que você precisava ouvir hoje. Às vezes, a pessoa não entrou na sua vida para te amar. Entrou para revelar o quanto você ainda precisava aprender a se escolher. Quando essa consciência amadurece, o desespero muda de lado.
Já não é você correndo atrás de explicações, tentando ser visto, querendo convencer alguém do seu valor. Agora é o outro lidando com a ausência de alguém que oferecia mais do que ele soube reconhecer. Agora é o outro percebendo que presença rara não se encontra toda hora. Agora é o outro sentindo o peso de ter tratado como comum alguém que só parecia comum porque estava sempre ali. Só que você já não vive para assistir essa percepção acontecer. Você vive para continuar a própria reconstrução. Porque no fim, essa história nunca foi sobre fazer alguém se arrepender. Foi sobre impedir que a sua dor continuasse comandando sua vida. Foi sobre tirar o outro do centro. Foi sobre desmontar a dependência. Foi sobre recuperar o amor próprio. Foi sobre aprender a sair de lugares onde sua alma vivia em estado de espera. Foi sobre entender que o seu coração não nasceu para implorar permanência. Nasceu para pulsar com verdade, com dignidade e com paz. Então, se alguém nunca viu o seu valor, deixe que a vida ensine o que você não precisa mais explicar. Deixe que a ausência fale o que suas palavras nunca conseguiram. Deixe que o tempo revele aquilo que a sua insistência só atrasava. E, acima de tudo, deixe que a sua nova postura prove para você mesmo que nunca foi falta de valor. Foi excesso de tolerância com quem não sabia cuidar. Respira fundo, porque a partir daqui, a sua força não estará em parecer inatingível. Estará em ser inteiro. Não estará em fazer falta. Estará em não se faltar mais. Não estará em ser desejado por quem te confundiu. Estará em nunca mais negociar sua paz para se sentir escolhido. Essa é a libertação. Essa é a virada. Esse é o tipo de silêncio que devolve poder. Esse é o tipo de consciência que encerra ciclos. Esse é o tipo de força que ninguém consegue tirar de você depois que nasce. E quando você sair deste vídeo, leve isso com você. Quem não viu o seu valor pode até se desesperar quando você muda. Mas a maior prova da sua cura é que, dessa vez, você não muda para ser visto. Você muda para nunca mais se perder. O verdadeiro desafio começa fora deste vídeo.